Bom dia, pessoal! Fiquem agora com o nosso trabalho de história, solicitado pela professora Elisângela com o tema Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Desde maneira, o governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam do sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas, constituindo, segundo os latifundiários, enfoque de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. É preciso lembrar que a mudança de regime político não significou mudança significativa na economia do país. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura e a exploração de mão de obra, que vivia na miséria. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, à margem do rio Vaza Barris, na Bahia, um de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Este era um beato nascido será que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão, pregando uma forma de catolicismo popular, e eram seguidos por dezenas de fiéis. Por isso, também era visto como ameaça para a Igreja Católica. Depois de peregrinar pelo sertão de Pernambuco e Sergipe, conselheiros andaram pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Neste lugar, ergueram a cidade Santa de Belo Monte, que se transformou no refúgio para os miseráveis da região. Canudos era uma comunidade onde existiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo social e econômico atraía milhares de sertanejos. Em 1996, ano em que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 famílias. A defesa do reduto era mantida por ex-jagunços, homens que trabalhavam como seguranças para fazendeiros ou ex-cangaceiros, pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam as propriedades rurais. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida, porém para os padres que perdiam fiéis e os proprietários da terra que perdiam seus trabalhadores, era um redutor de fanáticos que devia ser eliminados. Padres e coronéis pressionaram o governo da Bahia para destruir o arraial. Este enviou 2 expedições militares que foram vencidas pelos homens de Conselheiro. O vice-presidente Manuel Vitório, que ocupava a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo, era uma questão de honra militar e nacional aniquilar os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e Moreira César morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região da Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que tratavam de uma guerra santa. No Rio de Janeiro, acusava-se o presidente de fraqueza na repressão ao movimento, considerado por muitos como monarquista. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada uma nova expedição, com mais de 5.000 homens sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. A destruição de Canudos foi completa. Milhares de camponeses morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros, ainda chegaram a um ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. O governo contraiu ainda enfrentaria várias revoltas ao campo e na cidade, como a guerra, o contestante e a revolta da vacina.